Relíquia Viva, por Ivan Turgenev. Terra natal de longa paciência, és a terra do povo russo. Tyutchev. Reza o provérbio francês: pescador seco e caçador molhado são um triste espetáculo. Como nunca tive propensão para a pescaria, não posso julgar o que sente um pescador em um dia de tempo claro e bom, e nem o quanto, num dia de mau tempo. O prazer que lhe proporciona a pesca farta prevalece sobre a desagradável sensação de estar molhado. Mas para um caçador, a chuva é uma verdadeira calamidade. E foi exatamente a uma calamidade dessas que nos expusemos, Ermolai e eu, em uma de nossas viagens à procura de tetrazes no distrito de Beliov. A chuva não cessava desde a madrugada. O que não fizemos para livrar-nos dela? Cobrimos-nos quase até a cabeça com capas de borracha e paramos debaixo das árvores para que pingasse menos. As capas impermeáveis, sem falar que nos atrapalhavam ao atirar, deixavam passar água da maneira mais desavergonhada. E sob as árvores, é verdade, num primeiro momento parecia não pingar, mas de repente a água se acumulara na folhagem, abria caminho e cada ramo nos ensopava como uma calha. Um filete gelado se metia por baixo do colarinho e descia ao longo da coluna vertebral. Era só o que faltava, como dizia Ermolai. Não, Piotr Petrovitch, exclamou por fim, assim é impossível. Não dá para caçar hoje. O nariz dos cachorros enche de água, as espingardas negam fogo. Pff, que maldição! O que fazemos então? Perguntei. Fazemos o seguinte. Vamos a Alexeyevka. O senhor talvez não saiba, mas por essas bandas tem um sítiozinho da sua mãe. Fica a umas 8 verstas daqui. Podemos pernoitar lá e amanhã... Voltamos para cá? Não para cá, não. Sei de alguns lugares atrás de Alexeyevka, muito melhores para caçar galos. Não quis indagar a meu fiel companheiro de viagem por que motivo ele não me levara direto para aqueles lugares. E nesse mesmo dia chegamos ao sítio de minha mãe, de cuja existência, confesso, nem suspeitava até esse momento. Havia ali uma casinha, decrépita, porém desabitada, e por isso limpa. Passei nela uma noite bastante tranquila. No dia seguinte, acordei cedinho. O sol havia nascido há pouco. Não havia uma nuvem no céu. Tudo à minha volta brilhava com luminosidade redobrada. O brilho dos novos raios de sol da manhã e do aguaceiro do dia anterior. Enquanto aprontavam uma charrete para mim, fui dar uma volta pelo pequeno jardim, antigamente um pomar, mas agora selvagem, que cercava por todos os lados a casinha dos fundos, com sua densidade aromática e suculenta. Ah, como era bom estar ao ar livre sob o céu claro, em que esvoaçavam cotovias e de onde choviam as miçangas prateadas de seu canto sonoro. Certamente levavam em suas asas as gotas de orvalho que pareciam umedecer suas canções. Até tirei o gorro da cabeça e alegremente respirei com todo o peito. Na encosta de um barranco pouco profundo, bem ao lado de uma cerca, avistava-se um apiário. Um atalho levava a ele, retorcendo-se como uma cobra entre densas paredes de ervas daninhas e urtiga, acima das quais se erguiam, trazidas Deus sabe de onde, hastes pontiagudas de cânhamo verde escuro. Entrei por esse atalho e andei até o apiário. Ao lado dele havia um anchanik, um galpãozinho feito de galhos entrelaçados, onde armazenam as colmeias no inverno. Espiei pela porta entreaberta. Estava escuro, silencioso e seco.
Cheirava a hortelã e erva cidreira. No canto haviam improvisado umas tábuas e, sobre elas, coberta por uma manta, via-se uma pequena silhueta. Virei-me para sair. Senhor, Piotr Petrovitch. Escutei uma voz fraca, lenta e rouca, como o farfalhar do espargânio no pântano. Parei. Piotr Petrovitch, venha aqui, por favor. Repetiu a voz. Ela chegava aos meus ouvidos vinda do canto, das tábuas que eu havia notado. Aproximei-me e fiquei petrificado de assombro. Diante de mim estava deitado um ser humano vivo. Mas o que era aquilo? A cabeça estava completamente murcha, inteira cor de bronze. Era, sem tirar nem pôr, um quadro de um ícone antigo. O nariz era estreito como a lâmina de uma faca. Os lábios estavam quase invisíveis. Apenas dentes e olhos reluziam brancos, e, debaixo do lenço, mechas ralas de cabelo amarelo escapavam para a testa. Ao lado do queixo, na dobra da manta, como palitinhos, moviam-se lentamente os dedos de duas mãos minúsculas, também cor de bronze. Fitei-a com maior atenção. O rosto não só não era feio, como até chegava a ser bonito, apesar de assustador e incomum. E me parecia ainda mais terrível que, em suas faces metálicas, eu o via esforçar-se, sem conseguir abrir um sorriso. Não me reconhece, senhor? Sussurrou de novo a voz que parecia evaporar-se dos lábios quase imóveis. Mas como poderia reconhecer? Sou eu, Luquéria. O senhor se lembra que eu guiava as danças de roda no sítio de sua mãe, em Spasskoi? Lembra que eu também era a primeira cantora do coro? Luquéria! Exclamei. É você mesmo? Será possível? Sou eu, sim, senhor, sou eu, Luquéria. Eu não sabia o que dizer, e com que assombro olhava para aquele rosto escuro, inerte, com os olhos claros e mortiços fixos em mim. Seria possível? Aquela múmia era Luquéria, a mulher mais bonita de toda a nossa criadagem. Alta, roliça, branca, corada, risonha, bailadeira e cantadeira. Luquéria, aquela moça sabida, cortejada por todos os nossos jovens e por quem eu próprio suspirava em segredo. Eu, um menino de 16 anos. Meu Deus, Luquéria! Falei finalmente. O que foi que aconteceu com você? Sofri tamanha desgraça. Não tenha nojo, Senhor, não sinta asco de minha dor. Sente no barrilzinho, mais perto, senão o Senhor não me escuta. Viu só como a minha voz está forte? Ah, como eu estou feliz de ver o Senhor! Como veio parar em Alexeyevka? Luquéria falava muito baixo e com voz fraca, mas sem pausas. Foi Ermolai, o caçador, quem me trouxe aqui, mas conte-me. Contar minha desgraça? Pois não, senhor. Isso aconteceu comigo faz já muito tempo, uns 6 ou 7 anos. Naquela época tinham acabado de me noivar com Vassili Polyakov, lembra? Era tão bem apessoado, de cabelos encaracolados, servia de copeiro na casa de sua mãe. Nessa época o senhor já não estava mais no povoado. Tinha ido embora para estudar em Moscou. Eu e Vassili estávamos doidinhos um pelo outro. Ele não me saía da cabeça. Isso aconteceu na primavera. Uma vez, à noite, não faltava muito para amanhecer e eu não conseguia dormir. No jardim, um rouxinol cantava de um jeito tão maravilhoso, tão doce.
Aí não me aguentei. Levantei e fui para o terraço escutar. Ele cantava, cantava, e de repente achei que alguém estava me chamando com a voz de Vassili, assim, baixinho. Lúcia! Olhei para o lado e, meio adormecida, pelo visto, tropecei e voei do terraço direto para baixo, contra a terra. Bum! E parecia que não tinha me machucado muito, porque logo me levantei e voltei para o quarto. Mas senti que alguma coisa dentro de mim, nas minhas entranhas, se rasgou. Deixe tomar fôlego, 1 minuto, Senhor. Luquéria calou-se e eu olhava para ela estupefato. O que me deixou pasmo foi que ela contara sua história de uma maneira quase alegre, sem suspiros nem queixas, sem lastimar-se de nada nem pedir compaixão. Desde aquela vez, continuou Luquéria, comecei a murchar, a definhar. Apareceu uma escuridão dentro de mim. Foi ficando difícil de andar e, depois, de mexer as pernas direito. Não consigo nem estar de pé, nem me sentar, fico sempre deitada. Não quero nem comer, nem beber. Vou de mal a pior. Sua mãe, por pura bondade, até me mostrou para os médicos e me mandou para o hospital. Mas não encontrei alívio. E nenhum médico soube dizer que doença é essa. O que não fizeram comigo. Queimaram minhas costas com ferro em brasa. Me fizeram sentar em gelo partido. E nada. No fim, fiquei completamente entrevada. Aí, os senhores decidiram que não adiantava continuar me tratando e ter uma aleijada em casa era incômodo. Então, me mandaram para cá, porque tenho parentes aqui. E é aqui que moro, como pode ver. Luquéria se calou novamente e se esforçou para sorrir. Mas é um horror o seu estado? Exclamei, e sem saber o que acrescentar, perguntei. E Vassili Polyakov? Era uma pergunta muito tola. Luquéria desviou um pouco os olhos. Polyakov? Penou. E depois se casou com outra, com uma moça de Glinoye. Conhece Glinoye? Não fica longe daqui. Chamava-se Agrefiena. Ele me amava muito, mas era jovem. Não ia ficar solteiro. E que tipo de companheira eu podia ser para ele? Achou uma esposa bonita, de bom coração. Tiveram filhos. Está como intendente aqui, no vizinho. Sua mãe o libertou pelo passaporte e, graças a Deus, ele está muito bem. E você só fica aqui deitada? Perguntei de novo. Só deitada, senhor. Estou no 7º ano. O verão passo aqui, nesse casebre, e quando começa o frio, me levam para o quartinho de entrada da banha. Fico lá, deitada. E quem cuida de você? Alguém vem olhar você? Aqui também tem gente de bom coração. Não me largam sozinha. Eu nem dou muito trabalho. Comer, não como quase nada. E água sempre tem ali na caneca. Água limpa da nascente. Consigo alcançar sozinha. Um dos meus braços ainda mexe. E tem uma menina aqui, uma orfanzinha. De vez em quando ela vem me ver. Sou muito agradecida. Esteve aqui agorinha mesmo. O senhor não encontrou com ela? Muito bonitinha, branquinha. Ela traz flores para mim. Sempre gostei muito delas, das flores. Não temos flores de jardim. Antes tinha, mas sumiram. Mas as flores campestres também são boas e cheiram ainda melhor que as de jardim. Por exemplo, esses lírios do vale, muito mais simpáticos. E você não sente tédio? Não tem medo, minha pobre Luquéria? Fazer o quê? Não quero mentir. No começo era sofrido,
Mas depois tomei o costume, me amoldei. Está tudo bem. Tem gente que passa por coisa pior. Como assim? Alguns não têm nem abrigo, e outros são cegos ou surdos. Já eu, graças a Deus, vejo perfeitamente e escuto tudo, tudo. Uma toupeira se remexe por debaixo da terra, até isso eu escuto. E consigo sentir qualquer cheiro, por mais fraco que seja. O trigo sarraceno começa a florescer no campo ou a tilha no jardim. Não precisam nem me contar, sou a primeira a sentir. Basta que o vento sopre de lá para cá. Não, para que deixar Deus zangado? Tem muita gente pior que eu. Até as pessoas saudáveis, para elas é muito fácil pecar. De mim, o próprio pecado se afastou. Há alguns dias, Padre Alexei começou a me dar a comunhão e disse: Você, disse, não precisa se confessar. Como poderia pecar nesse estado? Mas eu respondi: E pecado em pensamento, paizinho? Ah, disse, rindo, esse pecado não é grave. Mas acho que nem nesse pecado em pensamento devo cair muito, continuou Luquéria, porque me ensinei a não pensar, e mais ainda, a não lembrar. O tempo passa mais rápido. Confesso que me surpreendi. Você está sempre sozinha, Luquéria. Como consegue impedir que os pensamentos lhe venham à cabeça? Ou você dorme o tempo todo? Ai, não, senhor. Nem sempre consigo dormir. Mesmo que não sinta grandes dores, algo me queima bem lá nas entranhas e nos ossos também. Não me deixa dormir direito. Não, fico aqui deitadinha e não penso. Sinto que estou viva, respiro, estou toda aqui. Olho, escuto. As abelhas nas colmeias zunem e zumbem. Uma pomba pousa no telhado e começa a arrulhar. Uma galinha choca entra com seus pintinhos para bicar migalhas. Ou então vem um pardal ou uma borboleta. Me alegra muito. Inclusive, no ano retrasado, umas andorinhas fizeram um ninho ali no canto e tiveram filhotes. Ah, foi tão curioso. Uma entrava, se grudava no ninho, alimentava as crias e ia embora. Você olhava e já tinha outra no lugar. Às vezes nem entrava, só passava voando em frente à porta aberta e os filhotinhos começavam a piar e abrir o bico na mesma hora. Esperei que voltassem no ano seguinte, mas dizem que um caçador daqui atirou nelas com a espingarda. E o que ele queria com isso? Ela inteira, a andorinha, não é maior que um besouro? Como vocês são maus, senhores caçadores! Eu não atiro em andorinhas. Apressei-me em observar. E uma vez, começou Luquéria de novo. Foi muito engraçado. Um coelho entrou correndo, juro. Não sei se eram os cachorros que estavam atrás dele, só sei que entrou correndo direto pela porta. Sentou aqui pertinho e até passou bastante tempo mexendo o nariz e contorcendo os bigodes. Um verdadeiro oficial. E ficou me olhando. Entendeu, pelo visto, que eu não era perigo para ele. Por fim se levantou, foi aos pulinhos até a porta, parou na soleira, olhou para trás e lá se foi. Tão engraçado! Luquéria me olhou como quem diz: não é divertido? Para agradá-la, ri. Ela mordeu os lábios ressecados. Mas no inverno, claro, é pior, porque fica escuro. Dá pena acender uma vela e para quê? Até sei o alfabeto e sempre fui amiga da leitura, mas vou ler o quê? Aqui não tem nenhum livro e, mesmo que tivesse, como é que vou segurar? Padre Alexei trouxe um calendário para me distrair.
Aí viu que não tinha utilidade e levou embora outra vez. Mas mesmo que esteja escuro, sempre tem alguma coisa para escutar. Um grilo canta ou um rato começa a raspar em algum lugar. É assim que fica bom para não pensar. Ou se não, rezo orações. Continuou Luquéria depois de descansar um pouco. Só que sei poucas dessas rezas. E para que vou aborrecer Deus, nosso Senhor? Que posso pedir para Ele? Ele sabe melhor do que eu o que é bom para mim. Se me mandou essa cruz, significa que Ele me ama. É assim que devemos entender. Rezo o Pai Nosso, Ave Maria, o acatisto a todos os aflitos. E outra vez, fico aqui deitada, sem nenhum pensamento. E tudo bem. Passaram-se uns 2 minutos. Não interrompi o silêncio e não me mexi sobre o barril estreito que me servia de assento. A imobilidade cruel e pétrea daquela criatura viva e infeliz que jazia à minha frente contagiou inclusive a mim. Também fiquei como que petrificado. Escute, Luquéria, comecei finalmente. Escute a proposta que lhe faço. Se você quiser, organizo tudo. Transportam-na para um hospital, um bom hospital da cidade. Quem sabe, talvez ainda curem você? Em todo caso, não ficará sozinho. Luquéria moveu um pouco as sobrancelhas. Oh, não, senhor! Soltou um sussurro preocupado. Não me transfira para o hospital, não mexa comigo. Lá só vou padecer mais e não tem como me curar. Uma vez veio um médico aqui e quis me examinar. Pedi a ele, me deixe quieta, pelo amor de Deus. Que nada, começou a me revirar, apertou e esticou meus braços e minhas pernas. Disse, faço isso pelo bem do estudo, assim sirvo, sou cientista. E você? Disse, não pode se opor a mim porque me deram uma condecoração pelos esforços que fiz. E é por vocês, tolos, que trabalho. Me saculejou, disse o nome da minha doença de um jeito complicado e com isso foi embora. E depois passei a semana inteira com os ossos doendo. O Senhor diz que aqui estou sozinho, sempre sozinho. Não, nem sempre. As pessoas vêm me ver. Sou quietinha, não incomodo ninguém. As moças da roça vêm prosear. Uma peregrina passa por aqui, começa a contar sobre Jerusalém, sobre Kiev, sobre as cidades santas. E nem tenho medo de ficar só. É até melhor, palavra. Senhor, não mexa comigo, não me leve para o hospital. Agradeço, o Senhor tem um bom coração, mas não mexa comigo. Como queira, Luquéria. Queria fazer o melhor para você. Sei que é para o meu bem, mas, meu querido Senhor, quem é que pode ajudar o outro? Quem entra na alma de outra pessoa? As pessoas que ajudam a si mesmas. O Senhor não vai acreditar, mas às vezes fico deitada aqui sozinha, e é como se em todo o mundo não existisse ninguém além de mim. Sou a única pessoa viva, e parece que algo vai me iluminar. Um pensamento toma conta de mim. É até assombroso. E sobre o que você pensa nessas horas, Luquéria? Isso, Senhor, não tem como dizer. Não se explica. E aí depois cai no esquecimento. Chega feito uma nuvenzinha, deságua, fica tudo fresco e bom. Mas o que aconteceu não dá para entender. Só penso que, se tivesse gente em volta, nada disso aconteceria e eu não sentiria nada além da minha dor. Luquéria respirou com dificuldade. Seu peito não a obedecia, assim como os demais membros. Olho para o Senhor, começou ela outra vez, e vejo que sente muita pena de mim, mas não tenha tanto dó, de verdade.
Por exemplo, vou lhe contar algo. Às vezes, até mesmo agora, o Senhor deve lembrar como eu era alegre no meu tempo, uma moça festeira. E sabe de uma coisa? Mesmo agora ainda canto canções. Canções? Você? Sim, canções. Canções antigas. Cantigas de roda, de festa, de Natal, qualquer uma. Sabia muitas e não me esqueci. Só não canto as músicas para dançar. Não fica bem no estado em que estou. Como é que você as canta? Em voz baixa? Tanto em voz baixa quanto em voz alta. Não consigo cantar muito alto, mas dá para entender. Como contei ao Senhor, uma menina vem me ver. É uma orfanzinha, muito esperta, e ensinei para ela. Já pegou 4 canções. Ou o Senhor não acredita? Espere, agora mesmo vou... Luquéria criou ânimo. A ideia de que aquela criatura meio morta estava se preparando para cantar suscitou em mim um terror involuntário. Mas antes que eu pudesse proferir qualquer palavra, começou a tremular nos meus ouvidos um som arrastado, quase inaudível, mas claro e preciso. Um outro o sucedeu, e depois um terceiro. Nos campos... cantava Luquéria. Fazia isso sem mudar a expressão de seu rosto petrificado, e até os olhos estavam fixos. Mas soava tão tocante essa vozinha pobre e forçada como um fio de fumaça hesitante que tanto queria esvaziar toda a alma. Já não sentia mais horror. Uma compaixão indizível me apertou o peito. Não consigo, falou de repente. Minha força não chega. É que fiquei muito alegre de ver o Senhor. Ela fechou os olhos. Coloquei a mão sobre seus dedos minúsculos e gelados. Ela me olhou, e suas pálpebras escuras, como uma penugem de cílios dourados, como as das estátuas antigas, fecharam-se de novo. Passado um instante, elas começaram a brilhar na penumbra. Uma lágrima as umedecia. Permaneci imóvel. Veja como sou, disse Luquéria de repente com uma força inesperada e, abrindo bem os olhos, tentou piscar para tirar a lágrima. Não é uma vergonha? O que deu em mim? Há muito tempo isso não acontecia comigo, desde aquele dia em que Vassia Poliakov veio aqui na primavera passada. Enquanto ele estava sentado conversando comigo, tudo bem, mas quando saiu, chorei tanto sozinha. De onde veio isso? É verdade que para nós, mulheres, as lágrimas vêm de graça. O Senhor, acrescentou Luquéria, deve ter um lenço. Não tenha nojo. Seque meus olhos. Apressei-me em cumprir seu desejo e deixei o lenço para ela. Primeiro, ela recusava. Para que esse presente? Disse. O lenço era muito simples, mas limpo e branco. Depois, agarrou-o com seus dedos fracos e já não voltou a abri-los. Acostumado à escuridão em que ambos nos encontrávamos, podia distinguir com clareza seus traços e até discernir o fino rubor que transparecia através do bronze de seu rosto. Podia descobrir nesta face, ao menos assim me pareceu, vestígios de sua antiga beleza. O Senhor me perguntou, recomeçou Luquéria, se eu dormia. É verdade que durmo raramente, mas sonho todas as vezes. São sonhos lindos. Nunca me vejo doente. Nos sonhos estou sempre jovem e saudável. Só tenho um desgosto. Quando acordo, quero dar uma boa espreguiçada, mas estou feito pedra. Uma vez, que sonho maravilhoso tive. O Senhor quer que eu conte? Então escute. Me via em um campo,
rodeada de centeio muito alto, maduro, como se fosse ouro. E estava comigo um cachorro cor de ferrugem, bravo que só ele, que queria me morder o tempo todo. E eu tinha uma foice nas minhas mãos, não uma foice simples, mas uma igual a uma lua quando ela se parece com uma foice. E com essa mesma lua eu devia ceifar o centeio até o fim. Só que eu estava mole pelo calor, a lua me cegava. Comecei a sentir uma preguiça enquanto ao meu redor cresciam centáureas e eram tão graúdas. Todas viraram as cabecinhas na minha direção. Aí pensei, vou colher essas centáureas porque Vácia prometeu vir. Faço uma guirlanda primeiro e ainda vou ter tempo para colher. Começo a arrancar as centáureas, mas elas derretem e derretem entre os meus dedos, não importa o que eu faça. E não consigo fazer a guirlanda. Enquanto isso, ouço que alguém vem vindo até mim, assim, pertinho, e chama, Lúcia, Lúcia. Aí penso, que desgraça, não tive tempo. Não importa, vou colocar essa lua na cabeça ao invés das centáureas. Ponho a lua na cabeça como se fosse um kokotnik, e aí começo a brilhar inteira e ilumino todo o campo ao meu redor. Olho e no alto das espigas vem rapidinho alguém na minha direção. Só que não é Vácia, é o próprio Cristo. Não sei dizer como soube que era Cristo. Não o pintam assim, mas era ele. Sem barba, alto, jovem, todo de branco. Só o cinto era dourado. E me estende a mão. Não tenha medo, diz, minha noiva enfeitada, siga-me. Você vai liderar o coro do reino dos céus e tocar as canções celestiais. E lá fui eu beijar sua mão. Meu cachorrinho mordeu minhas pernas, mas aí subimos. Ele ia na frente. Suas asas abriram-se por todo o céu, compridas como as de uma gaivota, e eu ia atrás dele. E o cachorrinho teve que ficar para trás. Só então entendi que esse cachorro é a minha doença e que no reino dos céus não vai ter lugar para ela. Luquéria se calou por um minuto. Outra vez me veio um sonho. Começou novamente. Mas pode ser que tenha sido uma visão, já nem sei. Sonhei que estava deitada neste mesmo casebre e apareciam para mim meus finados pais, minha mãezinha e meu paizinho, e me faziam uma reverência profunda, mas não falavam nada. Perguntei para eles, por que, mamãe e papai, vocês se curvam diante de mim? Por quê? Respondem, como você sofre muito neste mundo, não aliviou só a sua alma, mas também tirou de nós um grande fardo. E nossa vida no outro mundo melhorou muito. Você já pagou seus pecados, agora está descontando os nossos. E, depois de falar isso, meus pais outra vez se curvaram e não os vi mais. Só se viam as paredes. Depois, duvidei muito do que foi que aconteceu comigo. Até contei para o padre, tintim por tintim, mas ele achou que não foi uma visão, porque visões só aparecem para os sacerdotes da igreja. E veja esse outro sonho que tive, continuou Luquéria. Me vi sentada em uma grande estrada, debaixo de um salgueiro, segurando um cajado entalhado, uma sacola nos ombros e a cabeça coberta com um lenço. Uma peregrina da cabeça aos pés. E tinha que ir muito, muito longe em Romaria. Os peregrinos passavam na minha frente sem parar. Iam devagar, como se a contragosto, todos na mesma direção. Tinham o rosto tristonho e eram muito parecidos entre si. E vi que entre eles uma mulher vagava agitada, uma cabeça inteira mais alta que os outros, e até usava um vestido diferente, como se não fosse daqui, não fosse russa.
E o rosto também era especial, um rosto magro, duro. Parecia que todos os outros a evitavam, mas ela de repente se virou e veio direto na minha direção. Parou e me olhou. Seus olhos eram como os de um falcão, amarelos, grandes e bem clarinhos. Então perguntei: "Quem é você?" E ela me respondeu: "Sou sua morte." Eu devia ter me assustado, mas, ao contrário, fiquei toda contente e fiz o sinal da cruz. Aí, essa mulher, a minha morte, me disse: "Me dá pena, Luquéria, mas não posso levar você comigo. Adeus." Meu Nosso Senhor, que tristeza me deu nessa hora. "Me leve com você," falei. "Mãezinha querida, me leve." E minha morte se virou para mim e começou a ralhar comigo. Entendi que ela estava marcando minha hora, mas de um jeito confuso. Era impossível de entender. Disse que era depois do dia de São Pedro. Com isso, acordei. Veja só que sonhos surpreendentes eu tenho. Luquéria voltou os olhos para cima e ficou pensativa. Só tenho um mal. Acontece de passar uma semana inteira e eu não dormir nenhuma vez. No ano passado, uma senhora passou por aqui, me viu e me deu um vidrinho de remédio contra a insônia. Mandou tomar 10 gotas por vez. Me ajudou muito e eu dormia. Só que agora o vidrinho acabou faz tempo. O senhor não sabe que remédio era esse e como conseguir mais um? A senhora que passou, pelo visto, havia dado ópio para Luquéria. Prometi mandar para ela outro vidrinho e de novo não pude deixar de admirar-me em voz alta por sua paciência. "Ah, senhor", replicou, "de que está falando? Que paciência é essa? A paciência de Simeão Estilita? Essa sim era grande. Ficou 30 anos em cima de uma coluna. Outro homem santo ordenou que o enterrassem até o peito sob a terra, e as formigas comiam seu rosto. E um estudioso de religião ainda me contou de um certo país que foi conquistado pelos agarenos, e eles torturaram e mataram todos os moradores do lugar. E não importa o que eles fizessem, não conseguiam se libertar de jeito nenhum. Então, apareceu entre eles uma virgem santa. Ela pegou a grande espada, vestiu uma armadura de 2 puds, foi até os agarenos e expulsou todos para além do mar. Só que, quando os expulsou, disse: "Agora me queimem, porque esta foi minha promessa, que eu morreria no fogo por meu povo." E os agarenos pegaram a mulher e a queimaram, e desde então o povo se libertou para sempre. Isso é que é proeza? Eu que nada. Surpreendi-me sozinho ao ver de onde e como chegara até ali a lenda de Joana d'Arc, e depois de um breve silêncio perguntei a Luquéria quantos anos tinha. 28. Ou então 29. A 30 não cheguei. Mas para que contar esses anos? Vou contar outra coisa para o senhor. Luquéria de repente soltou uma tosse seca e um gemido. Você está falando muito, observei. Pode lhe fazer mal. Ah, é verdade, sussurrou ela de maneira quase inaudível. Chegou o fim da nossa conversa, mas não tem problema. Agora, quando o senhor for embora, vou ficar quieta à vontade. Pelo menos lavei a alma. Comecei a despedir-me dela. Repeti minha promessa de mandar o remédio. Pedi mais uma vez que pensasse direitinho e me dissesse se não precisava de nada. Não preciso de nada. Estou satisfeita com tudo, graças a Deus. Com um enorme esforço, mas comovida, disse: Que Deus dê saúde a todos. E o senhor podia convencer a sua mãezinha de que os camponeses daqui são pobres. Ela podia abaixar um pouco o obroque,
Nem que fosse um pouquinho. Eles têm pouca terra, não são donos de nada. Rezariam a Deus pelo Senhor, mas não preciso de nada. Estou satisfeita. Dei minha palavra a Luquéria que cumpriria seu pedido e já estava chegando à porta quando ela me chamou outra vez. Lembra, Senhor? Disse, e algo milagroso brilhou por um momento em seus olhos e lábios. Como era minha trança? Lembra? Ia bem até meus joelhos. Levei muito tempo para decidir. Que cabelo! Mas como é que ia pentear? No meu estado? Então cortei. Bem, perdão, Senhor. Não posso mais. Naquele mesmo dia, antes de sair para a caçada, tive uma conversa sobre Luquéria com o capataz do sítio. Soube por ele que na aldeia a haviam apelidado de Relíquia Viva e que, aliás, nunca a haviam visto inquieta. Nunca dera trabalho a ninguém. Não se escutava nem mesmo um resmungo dela, nem um lamento. Ela mesma não pede nada. Ao contrário, é agradecida por tudo. Quietinha que só ela, tenho que admitir. Vítima de Deus. Assim concluiu o capataz. Por seus pecados deve ser, mas não entramos nisso. E quanto a condenar a moça, não chegamos a isso. É problema dela. Algumas semanas depois, soube que Luquéria havia falecido. A morte veio mesmo buscá-la e depois do dia de São Pedro. Contavam que no dia de sua morte ela ouviu o repicar de sinos, ainda que de Alexeiévica até a igreja contassem um pouco mais de 5 verstas e fosse um dia de semana. Porém, Luquéria dizia que o som não vinha da igreja, mas de cima. Provavelmente, não ousava dizer do céu. Final da leitura do conto Relíquia Viva, por Ivan Turgenev.